Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Antes de você se inscrever no meu canal, antes de você assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Você está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que Jesus abençoe a todos. Queridos, nós estamos estudando a lição no primeiro trimestre. É o seguinte assunto: a raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista desse trimestre, primeiro trimestre de 2020, Claudionor de Andrade. Então, nós chegamos na lição 3, um assunto muito importante, né? Que nós vamos estudar sobre a natureza do ser humano. Esse é o tema. A natureza do ser humano. Texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, aqui está falando santificar em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Amém? Verdade prática: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Queridos, nós vamos falar sobre 4 objetivos aí. Primeiro objetivo: mostrar a complexidade do ser humano. Segundo objetivo: elencar as características do ser humano. Terceiro objetivo: destacar a alma com o nosso elo com o mundo exterior. E o quarto ponto: relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Então, expor que o corpo e a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Então, queridos, o homem, ele é composto por 3 partes: espírito humano, alma e corpo. Então, aqui no texto áureo fala: "E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo." Então, o apóstolo Paulo advertindo para nós, né, que o ser humano é composto por 3 partes: espírito humano, alma e corpo. Então, nós sabemos que o corpo, ele é material, certo? E o espírito humano e a alma é imaterial. Imaterial. Então, a alma, ela é a sede das emoções. Emoções inteligência, então, querido, o homem, ele é tricotômico. O homem é formado por 3 partes. Então, o apóstolo Paulo falando: santifico em tudo, né? O espírito, a alma e o corpo. Então, queridos, através da alma, né? Nós sabemos que quando nós sentimos tristeza, o corpo se manifesta tristeza. Então, através do corpo, né? Nós sabemos que o corpo também precisa do alimento, né? Nós sabemos os elementos químicos. Vou colocar aqui, vou apagar aqui. Os elementos químicos são oxigênio,
cálcio, fósforo e etc. Então, pela ciência, o corpo do ser humano compõe 60 elementos químicos. Então, o homem, existe duas partes do ser humano, que é a natureza física e a natureza espiritual. Então, o homem, existe duas partes, né, que se compõem na vida do ser humano. Queridos, aqui está a leitura bíblica em classe, né, o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, nós já estudamos na lição anterior, né, sobre esse assunto, façamos o homem a nossa imagem. Então, façamos, está no singular, né, o homem a nossa imagem. Então, houve, né, a divindade, né, a Santíssima Trindade, né, houve um concílio, né, para a formação do homem. Então, aqui fala, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, Deus fez o homem e a mulher, né? E Deus os abençoou e deu-lhe, disse, frutificai e multiplicai e vos enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Então, queridos, Deus deu para o homem dominar a terra, né? Deus fez, né, o homem como mordomo, né, para dominar os peixes sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Então, Gênesis 2 fala, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou. Então, queridos, nós vemos que Deus primeiramente fez o homem, né, como um boneco, né, o primeiro Adão, né, fez do pó da terra, aquele corpo que estava inerte, né, parado ali. Então Deus soprou o seu espírito naquele corpo que estava sem vida e fez o que? Alma vivente. Então o homem é composto de três partes, espírito, alma e corpo. Nós vamos falar sobre três naturezas, a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza do ser humano. Introdução. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, de tal forma maravilhosa que chega a ser inexplicável, além da substância física, o corpo. Possuímos também uma substância imaterial, igual eu falei no início aí da escola aí, dominical. O espírito e a alma habitou-se no Deus, assim relacionado tanto com o mundo físico quanto o mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantedor de todas as coisas. Então, querido, nosso corpo deve ser santificado, né? Nós sabemos que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo, né? Então, deve santificar em tudo, né? O espírito humano, a alma e o corpo. Primeiro ponto aí, a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta e tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus. Agora nós vamos falar sobre a natureza de Deus. Como Deus é, né? Nós sabemos, queridos, que Deus, né? A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24. Fala que Deus, ele é espírito. É espírito. Abre sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 24. Está no Novo Testamento, queridos. Amém? João capítulo 4, versículo 24. Agora nós estamos falando aqui da natureza de Deus.
Deus, ele é único, né? Ele só possui uma natureza. 4:24. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, Deus, ele é espírito. Deus é eterno. Ele é eterno. Deus é imortal. Imortal. Então, querido, Deus, ele é infinito. Ele não tem nem começo, nem meio, nem fim, né? Nós vemos que em Gênesis capítulo 1, vou colocar aqui a referência para os irmãos entenderem. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e terra. Então, antes da eternidade, Deus já existia, né? No princípio, antes da criação, Deus já existia, né? O princípio, o tempo, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Então, queridos, Deus, ele não possui matéria, ele é espírito, né? Ele é eterno. Então, aqui fala, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus é ao contrário do homem. Então, queridos, o homem, ele foi criado, né? Como imagem e semelhança, ele foi criado do pó da terra, né? É diferente da natureza de Deus. De Deus, ele é finito, ele é infinito, né? Ele não tem nem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno, né? A natureza de Deus. Então, a natureza de Deus, ele é simples, né? É um ser simples. Aqui fala, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo espírito. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita como nós de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. Então, queridos, então Deus, ele não tem matéria, né? Que é o corpo, né? Ele não possui essa natureza, né? O ser dele é um ser eterno, né? Ele é onipresente, onisciente e onipotente, ou todo-poderoso, né? Aqui Moisés perguntando, eu sou. Então Deus, ele é eterno, né? Êxodo capítulo 3, versículo 14. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3 e 14. Fala o seguinte: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, eu sou o que sou, né? Ó o que o versículo fala, ó. Versículo 3 e 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim será os filhos de Israel. Eu sou quem enviou a vós. Então, Moisés perguntando a Deus, qual o nome? Eu sou. Qual falando aqui, né? Versículo 14. Eu sou o que sou. Então, queridos, Deus, ele é imutável. Ele não tem começo, nem meio, nem fim, né? Ele é permanente, né? Então, queridos, a natureza de Deus, ele é eterna. Amém? Então, queridos, agora vamos falar sobre a natureza dos anjos, né? Primeiro ponto, subtópico 2. A natureza dos anjos.
Bom, vamos ler aqui, depois vamos comentar. Seres criados e finitos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. E, diferente de nós, não reproduzem através... Então, queridos, os anjos, eles são finitos. Anjos não têm alma. Não possuem alma. O anjo, eles são espíritos. Eles são espíritos. Então, aqui fala, a natureza dos anjos, eles são finitos. Então, eles não se reproduzem. Eles são invisíveis. Então, queridos, a natureza do anjo é essa, né? Então, aqui fala, Hebreus 1:14, apenas, né, um da sua natureza, que é o espírito, né? O anjo possui espírito, ele não possui alma, né? Então, e aqui faz diferente de nós. Não, queridos, nós temos três partes, né? Espírito humano, alma e corpo. Então, o anjo, eles não se reproduzem, né? Então, eles são invisíveis, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Abra sua Bíblia aí. Então, queridos, nós estamos estudando antropologia bíblica, né? O que é antropologia bíblica? Antropos, a palavra grego é homem, logia, estudo. Então, nós estamos estudando sobre o estudo do homem, né? Então, hoje nós estamos estudando sobre a natureza do ser humano, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15 e 44. Você que tem uma Bíblia em casa, né? Abra sua Bíblia aí para acompanhar o estudo com nós, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se de corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo de animal, há também corpo espiritual. Então, queridos, os anjos, eles são seres espirituais, né? Então, eles são invisíveis, né? Aqui fala que é um corpo angelical e espiritual. Amém? Então, queridos, agora é a natureza dos homens, né? Nós falamos da natureza de Deus, a natureza dos anjos, né? Agora vai falando a natureza do ser humano, né? Aí cada parte desse assunto é diferente, né? A natureza de Deus, ele é eterno, né? A natureza dos anjos, ele é espírito, né? Eles não se reproduzem, né? A única natureza que eles têm é o espírito, né? Eles são invisíveis. Então, queridos, agora vamos falar sobre a natureza dos homens, né? Então, já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, o corpo ou espiritual. Então, eles são dupla, espiritual e física. Então, 1 Tessalonicenses fala que o corpo os corpos sejam conservados, né? Deixa eu apagar aqui, peraí, queridos. Então, o homem é composto de três partes, né? Espírito humano, alma e corpo. Então, queridos,
o homem ele é composto por três partes, né? A natureza do homem, né? Então aqui fala, para vivermos neste mundo, necessitamos da natureza completa. Se uma apartar-se de outra, morreremos. Então, queridos, quando o homem ele recebe, né, a Jesus, né, aceita Jesus, né, como Salvador, né, o Espírito Santo entra nesse espírito humano, né? Então, nós vemos que é uma nova regeneração, um novo nascimento, né? Então, tanto o homem, né? Todos os homens eles têm o espírito humano, né? Todos eles têm um espírito humano. Então, quando o homem, né, ele não agrada a Deus, né, nós sabemos que a Bíblia fala através da alma, né, que nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos inteligências. Através da alma, nós podemos pecar ou podemos fazer o agrado do Senhor, né? Fazendo o agrado do Senhor, o Espírito habita nesse espírito humano. Agora, se nós desagradamos a Deus através da nossa alma, então nós desagradamos a alma e o corpo e o espírito, né? Então, quando nós agradamos a Deus, agradamos as três partes, né? Então, quando nós desagradamos a Deus, essa alma, né, esse corpo, esse espírito morre, né? Então aqui fala que para vivermos neste mundo necessitamos da nossa natureza completa. Se apartarmos de outro, morreremos. Então, queridos, se nós não agradamos a Deus, né, através da alma, né, nós estamos morrendo espiritualmente, não fisicamente, né? Nós sabemos, queridos, que através daquele primeiro casal, Adão e Eva, né? Qual foi o primeiro pecado? Ele morreu primeiramente espiritual ou físico? Primeiramente ele morreu espiritual, né? Morte espiritual. Depois a morte física, que é o corpo vai para o pó, né? A morte física. E terceiro, a morte eterna. Então existe três mortes, né? Mas nós sabemos quando veio a queda do primeiro homem, da primeira mulher, veio o que? A morte espiritual. Antes de pecar, né? Nós sabemos que era tudo bom, era agradável, né? O jardim era agradável, tudo era agradável, né? Nós sabemos que se Adão e Eva não pecassem, né? Até hoje eles estariam vivos, né? Mas através do pecado, através da desobediência, né? Não ter obedecido a Deus, existiu a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, né? Através do primeiro casal existiu, né, na humanidade, né? Nós sabemos que nós temos três fases da nossa vida, né? Que é o nascimento, o crescimento e a morte. Então, queridos, todos estão para passar essa fase, né? Então, todos nós, seres humanos, estamos para passar essa fase, né? Do nosso nascimento, crescimento e morte. Então, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Que está aqui na lição, né?
Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se fez o quê? Alma vivente. Então, o corpo, né? Ele estava sem vida, né? Inerte, né? E nós vemos que Deus soprou o seu espírito. Deus soprou esse espírito nesse corpo que estava sem vida, né? Estava inerte, parado. Deus formou o homem do barro, né? Do pó da terra, né? Então, Deus soprou nesse corpo que estava parado, né? E fez o quê? Alma vivente. Então, o homem possui, né, o espírito, alma e corpo, né? Então, queridos, aqui fala sobre três qualidades, três características do ser humano. A materialidade, né, que é o corpo, né? Ao contrário dos anjos, seres espirituais. Então, anjos, eles são criados, né? São criaturas, né? Eles são os seres espirituais, né? Como está em Salmo 33, versículo 6, né? Que fala sobre a natureza dos anjos, né? Abra sua Bíblia em Salmos 33 e 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele pelo Espírito da sua boca. Então, através do Espírito, né, formou os anjos primeiro, né? Primeiro foi os anjos, logo após foi o ser humano, né? Que Deus formou, né? Primeiramente o homem, depois a mulher, né? A Bíblia diz que Deus fez em Adão um profundo sono, né? E arrancou uma das suas costelas, né? Para formar a nova mulher, que nós estudamos na lição anterior, né? Então, queridos, os anjos